Semana passada, dia após dia, eu estava guardando na minha mente quem é o Senhor Jesus Cristo. Quem é essa pessoa tão gloriosa de Gênesis a Apocalipse? A palavra de Deus revela a pessoa e a obra do Senhor Jesus Cristo desde o livro de Gênesis, vai até Apocalipse. E eu pensando, e como domingo passado, hoje é terça-feira, domingo passado nós tivemos o culto de ceia na nossa igreja, ou denominação, ou assembleia, a maneira que você quiser dizer, com irmãos, tanto irmãos que estão aqui no canal, quanto irmãos de várias regiões do nosso país, online. E na ceia do Senhor, nós temos feito e temos aprendido que quando nós estamos na ceia do Senhor, não devemos fazer a ceia do Senhor no fim de um culto, porque muitas vezes, aquela correria, o tempo, porque foi mais cânticos, uma pregação mais longa e as orações, tudo isso é preciosíssimo, mas no culto de ceia, nós estamos aprendendo que devemos fazer inteiramente ao Senhor. Ele diz em 1 Coríntios 11 que nós devemos fazer isto em memória de mim, anunciando, falando, conversando sobre, ele diz, sobre a minha morte. E fazendo isso até a sua volta. Sempre quando nós reunirmos em torno da mesa do Senhor, ali estarão os símbolos, o pão e o cálice. O cálice representando o sangue do Senhor, símbolo. O pão simbolizando o corpo de Cristo que foi esmagado, foi moído pelas nossas transgressões. O castigo que nos trazia paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras ou feridas fomos sarados. Usando Isaías 53. Então nós temos entendido que aquele culto de adoração, de louvor, exclusivamente para o Senhor. Temos entendido que não é uma reunião para uma palavra de correção para a assembleia, para os irmãos. Não é próprio para orações de petições, quer seja por doença, situações familiares. Nesse dia, exclusivamente daqui para lá. Tudo para ele. Em celebração, em memória, proclamação. Quando você participa da ceia do Senhor, e é interessante que a Bíblia, Edições Paulinas da Ave Maria, em 1 Coríntios 11, ela também fala a ceia do Senhor. Usa essa expressão, a ceia do Senhor. E para participar do pão e do cálice. E essa é a instrução do apóstolo Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 11. Né? Em 1 Coríntios, capítulo 11, ele diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão
e, tendo dado graça, o partiu e disse: Isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. E depois ele continua lá nos orientando como nós devemos realizar o culto da ceia do Senhor. Portanto, nós fazemos isto, temos aprendido isto. Os irmãos podem participar com leituras bíblicas, os irmãos podem, cada um no seu momento. Ordem e decência. Né, meus queridos? Texto bíblico já pré-estabelecido, obtido cada um a experiência sobre aquele texto, mas sempre visando o Senhor Jesus Cristo. Sempre visando a grandeza dele, a obra dele, o amor dele, a pessoa gloriosa que ele é. Tendo essa mentalidade, há também uma pessoa ter um cântico, ele pode dizer que ele vai ter um cântico. Também uma oração de louvor e adoração, também poderá participar. Nós estamos aprendendo a fazer um culto de ceia, não a ceia no culto. A ceia não é um culto, é. O culto sem a ceia também não é, é. Mas exclusivamente o centro é o Senhor Jesus Cristo. Esse pão que foi partido. Por que ele foi partido? Porque se ele ficasse inteiro, eu e você não poderíamos participar da vida dele. Nós não poderíamos dizer, como Gálatas 2:20 diz, estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas é Cristo que vive em mim. Ah lá, ele está se dando pedaço, vida dele, em muitos. Louvado seja o Senhor. Amém. Pensando dessa forma, nós fomos anotando o que essa pessoa é, daquilo que temos aprendido. Obviamente que não é, nós não vamos dizer aqui tudo, dessecar a pessoa do Senhor Jesus. Primeiro porque ele é Deus e nós somos criaturas redimidas, regeneradas, sim, mas nós não somos divinizados, nós não somos Deus. Mas aquilo que ele tem revelado a nós podemos confessar. Então no próximo vídeo eu vou passar para vocês, para cada um, aquilo que nós temos visto. Um pedaço, um pouco daquilo que o Senhor Jesus Cristo é. Amém? Vamos lá então.